próximo a carros luxuosos. A garota lamentavelmente disse que hoje era a primeira caçada e que eles podiam simplesmente confiar em Daniel. Daniel disse que esta é sua quarta pista. Então eles podem apenas confiar e segui-lo. O homem perguntou aos rapazes quando chegaria o último participante. Todos se viraram quando ouviram um carro chegando. Um carro pequeno, amarelo e velho. O loiro disse que era a primeira vez dele, mas ele era muito lento, e que esse novato precisava se tornar mais disciplinado. O carro parou e um cara saiu, seu rosto não estava visível por causa do capô. A garota apoiou o loiro, e disse que o rapaz deveria agradecer por terem permitido que ele se juntasse a eles, e apontou o mau estado do carro. Outro homem disse que por estar vestido assim significava que nem recebeu o equipamento da guilda. Parece que em sua primeira operação, o cara decidiu focar na sobrevivência, e os 4 se afastaram. Daniel disse que eles precisam fingir que está faltando um membro e que ele tem uma arma nova. Enquanto todo o grupo conversava alegremente, um cara novo veio atrás. Acabou o breve briefing sobre a masmorra. O principal é lembrar o objetivo e as condições, disse o cara de terno. O cara disse que se eles tiverem alguma dúvida ou alguém quiser recusar, digam agora. E pediram para verificar o inventário. Em vez de verificar, eles riram e brincaram como idiotas completos. Ken sentou-se em frente e bateu nervosamente na mesa. Ele pensava que não conhecia ninguém aqui. Então não teria que se preocupar com eles. A masmorra foi aberta e todo o grupo deve entrar nela. A garota disse surpresa que era a primeira vez que via um portal tão perto. Ela foi a primeira a entrar no portal e suas roupas mudaram imediatamente. Todos os 4 já haviam entrado no portal e apenas Ken estava atrás. A garota percebeu com admiração que havia um mundo completamente diferente no portal. O arqueiro também ficou surpreso e disse que se sentia como se estivesse em um jogo. O careca reagiu a essas palavras e disse que essa agora é a realidade deles. Ele ordenou que todos ficassem em guarda, porque todo mundo só tem uma vida. Mas Ken ignorou suas palavras e se afastou. Ken se aproximou das árvores e notou marcas de garras. Ele imediatamente percebeu que havia muitos goblins aqui. Naquele momento, Daniel se aproximou dele e perguntou seu nome. Ele o convidou a explorar os arredores enquanto montavam o acampamento. Ken concordou facilmente com sua proposta. Um dos participantes disse que achava que Ken seria pegajoso, mas caiu nessa facilmente. O loiro riu de Ken, dizendo que ele não sabia o quão perigoso aquilo poderia ser ali. O careca disse que todos deveriam se preparar para a caçada, pois agora só eles vão conseguir os itens. Ele sorriu, assim como eu quando vejo que você, meu querido visualizador do YouTube, está se inscrevendo no meu canal e deixando comentários. Tentei por você. Não esqueça de curtir. Tenha um bom dia. Visualizador de classificação SSS. Ken, claro, percebeu que eles estavam tentando usá-lo como isca, como ele esperava. Enquanto isso, no prédio da guilda. Paula sai com o mesmo olhar frio. Acontece que eles têm um conselho, e Paula decidiu apresentar um novo membro para a missão. A jogadora com a cicatriz repetiu surpresa suas palavras sobre o novo participante. Numa sala escura, onde todos os participantes estão reunidos, a porta se abre e vemos a sombra de um homem. O membro com a cicatriz claramente não está feliz com o aparecimento de um novo membro. Um homem entra no escritório e se apresenta como Simon, mas quando vê todos, reconhece todos e diz que talvez não precise se apresentar. Ele é saudado por Lei e elogiado por sua ambição. O novo participante, ignorando as palavras de Lei, pergunta imediatamente o que precisa fazer. Por alguma razão, isso irritou o homem com a cicatriz e ele gritou que Simon não ousava se comunicar com a cabeça nesse tom. Os outros membros que também reconheceram Simon ficaram descontentes com sua aparência. O homem levantou-se e disse que não lhe custaria nada estrangulá-lo. Mas Simon bate facilmente no braço dele e pergunta se todos estão com raiva por causa da última vez. Aparentemente, Simon está certo, dependendo da reação dos participantes. Lei gritou alto e todos olharam em sua direção ao mesmo tempo. E o enorme bruto imediatamente se acovardou e sentou-se na cadeira. Mas olhando para Simon, ele prometeu a si mesmo que logo iria arrancar dele toda a sua arrogância. Paula pediu a todos que voltassem ao trabalho e perguntou quanto tempo teriam de esperar pelo trabalho previamente especificado. Simon respondeu que se ela estava falando em procurar o material, então 3 dias. Voltemos a Ken, que agora está examinando marcas de garras na árvore. Sorrindo, ele disse que esse tipo de inteligência e estilo de luta lhe ensinou tudo. No flashback, onde Ken também examina os rastros, e ao lado dele provavelmente está Simon, que diz que a informação o ajudará a sobreviver. Mas Ken pergunta por que ele precisa de informações se pode ficar mais forte. Não importa o quão forte você seja, você sempre terá uma fraqueza, Simon diz a ele. Ken pensou em suas palavras, que se tornaram uma lição para ele. Pulando da árvore, ele lembrou que Simon havia se tornado um cachorro para o Messias Lei. Mas agora esse conhecimento se transformará em uma faca nas suas costas, pensou Ken. Assim que Ken pulou da árvore, uma granada voou em sua direção.
Acabou sendo 3 goblins, que não são tão grandes quanto antes. Ken começou a usar sua habilidade e uma faca apareceu em suas mãos. Agora que ele tem a habilidade de hemotoxina, o goblin se tornou o alvo principal de Ken. Um dos homens corajosos entre os goblins correu rapidamente até Ken. Claro, Ken atacou facilmente o goblin. Mesmo que os goblins sejam vulneráveis ao envenenamento, ele foi capaz de se mover. Talvez o veneno ainda não tivesse começado a fazer efeito. O segundo goblin também começou a atacá-lo. Ken jogou uma faca nele e desferiu um golpe fatal. Ken descobriu facilmente a estratégia dos goblins, então não será difícil para ele lidar com eles. Se Ken demorar, eles continuarão a acumular. Ken ativou o efeito do chicote do Rei dos Duendes. Cada goblin teve um aumento de mais de 6% de medo. E nosso herói ficou feliz por ter preparado este chicote com antecedência. Em outra parte da floresta, ao mesmo tempo, os demais participantes caminham. Eles se comportaram de maneira bastante casual, e a garota se virou com o barulho e se assustou. Um bando de goblins começou a correr em direção a eles. O goblin correu até a garota e brandiu sua arma. E ela simplesmente fechou os olhos de medo. Abrindo os olhos, ela viu sangue e uma sombra à sua frente. O participante careca matou o goblin e gritou que não se deveria ter medo dos goblins comuns. Os outros gritaram alegremente seu nome, Daniel. Ele ordenou que se concentrassem e ficou feliz por ter preparado uma espada longa. Daniel só ficou feliz. Goblins para ele são apenas sacos de carne. Mas algo inesperado aconteceu. A espada ficou presa. Enquanto Daniel tentava desembainhar a espada, um dos goblins correu e bateu-lhe na cabeça. Toda a equipe rapidamente ficou nervosa quando Daniel caiu no chão. Os goblins começaram a atacar mais ativamente, e Daniel pediu ajuda. Os caras estavam terrivelmente nervosos e com medo, mas ainda assim correram para ajudar. Enquanto isso, Ken lutou contra um bando de goblins com facilidade. Os goblins morreram um após o outro, e um deles decidiu fugir. Mas Ken rapidamente jogou o chicote e o pegou. Depois de matar o último goblin, o nível de Ken aumentou novamente. Agora, um representante do mundo das trevas está interessado nele. Ken recebeu uma conquista interessante. Somente os tolos brandiam espadas pesadas, o chicote do goblin era suficiente. Em outra parte da floresta, a equipe exausta descansava após a batalha. Um dos participantes perguntou o que aconteceu com o novo cara. Daniel disse que provavelmente ele morreu, já que não havia notícias dele. Eles começaram a jurar que precisavam de outro participante e que confiavam em Daniel. De repente, todos se viraram horrorizados. Todos rapidamente se amontoaram de medo. Ken subiu de nível novamente e adquiriu uma nova habilidade. E Ken ligou para o livro de referência. Ele recebeu a habilidade do Guerreiro Esqueleto. Ele já tinha essa habilidade em mãos, o que surpreendeu Ken. John George, um rei imortal que poderia controlar o exército dos mortos com as próprias mãos. Esta é uma de suas habilidades mais fortes, porém essa habilidade não era perfeita. Sua falha acabou sendo fatal, o que permitiu que ele fosse morto. Apenas monstros mortos diretamente pelas mãos do lançador poderiam ser sacrificados. Houve também enormes restrições. Ken rasgou o envelope. Pelo menos economizaria algum tempo. Ele pensou que agora seria mais fácil distrair o inimigo e caçar. Ken decidiu usar seu poder e começou a sugar a vida do Goblin e toda a pele dos ossos foi arrancada. O esqueleto do Goblin ressuscita dos mortos enquanto Ken o observa calmamente. Ele gostou desse esqueleto, especialmente de seus olhos brilhantes. Ele ficou ao lado da árvore e observou seu esqueleto erguer a espada. O esqueleto revelou-se forte. Seus indicadores de poder mágico eram muito baixos e Ken pensou em como isso poderia ser corrigido. Ken achou que seria difícil usá-la como arma primária. Ele notou algo próximo a ele. Os restos mortais dos jogadores, seus corpos em decomposição, pendem como marionetes. Uma semelhança entre todos os monstros, desde os goblins mais fracos até os dragões mais fortes, é o desejo de prejudicar as pessoas. Portanto, não há razão para ser misericordioso com esses monstros. Já era noite e a tripulação ainda estava viva. Acenderam uma fogueira e sentaram-se em volta dela. Daniel, com um curativo na cabeça, reclamou que eram apenas goblins. Enquanto a menina chorava, o arqueiro perguntou a Daniel o que deveriam fazer agora. O cara admite que definitivamente subestimaram essa masmorra. Mas Daniel apenas pensou que não poderia morrer assim. E ele decidiu que não importava o que acontecesse. Eles tinham que vencer. Isso surpreendeu sua equipe. E eles começaram a ouvi-lo com atenção. Daniel continuou dizendo que, embora fosse difícil, eles ainda poderiam tentar. Porém, o cara disse que não foram suas palavras que o surpreenderam. E Daniel, com medo, perguntou do que ele estava falando. O loiro disse que tinha algo na cabeça e todos olharam naquela direção. Subindo de nível, todos ficam chocados, pois Daniel nem está em batalha. O nível só sobe quando alguém do time luta. Neste momento, todos perceberam que o recém-chegado ainda estava vivo e continuaram a lutar. Ken caminhou até a grande pilha de baús com seu goblin morto. Ele decidiu usar o método mais eficaz, matando a multidão de goblins. Ele acendeu uma tocha e jogou-a em uma grande fogueira.
Os goblins viram e sentiram o cheiro da fumaça e correram naquela direção. Eles ficaram visivelmente nervosos, alguns até começaram a engasgar.